MP pede bloqueio de 5.600.000 do ex-prefeito de Teresópolis, Arley Rosa. Na BR-116-RJ, redutores de velocidade são instalados. A expectativa é que diminua o número de acidentes no quilômetro 80. Polêmica em Guapimirim. Contribuintes reclamam do aumento do IPTU, enquanto o governo municipal alega que houve apenas correções e não reajuste. Rio das Ostras realizou sua conferência de assistência social. E ainda notícias de Magé e informações policiais das cidades. Agora, nesta edição do Giro. O Arraiá da Nova Geração, que seria realizado ainda neste mês de julho em Teresópolis, foi suspenso por questões técnicas e, segundo a Prefeitura, será realizado em outra data oportuna. Ainda, segundo a Secretaria de Cultura, será informado assim que houver mais detalhes e confirmação do novo evento com data e horário definidos. Diz ainda a nota que conta com a compreensão do público, pois a intenção é sempre fazer o melhor e em condições ideais. Bom, falando ainda de Teresópolis, o CRAS, Unidade de Atendimento de Assistência Social no bairro do Alto, realizou mais uma edição de um projeto muito interessante, o seu Muro da Gentileza. Mobilizando as famílias referenciadas na unidade, o CRAS Alto realizou com sucesso mais uma edição do projeto Muro da Gentileza. A iniciativa visa incentivar a solidariedade entre os moradores do território de abrangência dos 5 centros de referência de assistência social de Teresópolis. Todos são vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social. É o segundo ano que essa ação está acontecendo. Ela começou o ano passado, a pedido da dona Beth Tricano, e que é um momento de amor ao próximo, de dedicação, no qual você faz o bem sem olhar a quem, que é o mais importante. E as pessoas vêm fazer uma doação e levar um pouco do seu carinho, do seu amor. Então esse é um momento único e que os outros CRAs também estão realizando. Então nós temos assim todo um cronograma a ser executado pelos CRAs, fazendo essa ação em toda a área de abrangência de Teresópolis. O tema da ação Gentileza Gera Gentileza foi desenvolvido pelo escritor Hudson Fernandes. O que nós precisamos nesse momento em que o nosso país, em que o planeta vive, é saber que não caminhamos sozinhos, que do nosso lado existe alguém que pode aplacar a nossa dor, diminuir o nosso frio, exterminar com a nossa solidão. Gentileza é isso, é tirar do outro a ideia de solidão. Essa foi mais uma atividade de fortalecimento de vínculos e de convivência familiar. É um projeto que vem sendo criado há um tempo, né? E que os nossos usuários dos grupos de convivência familiar e fortalecimento de vínculos, eles estão bem engajados nesse tema. E é uma felicidade, né, vê-las participando, vê-las recebendo e estar participando conosco. E também, né, a iniciativa do aniversariante do mês. E esse é o papel, né, da nossa equipe, do trabalho do CRAS com as famílias, com os nossos usuários, com as nossas idosas, com as mulheres. Enfim, né, esse é o papel, de fato, que o CRAS tem que realizar e executar. Com foco na solidariedade, o Muro da Gentileza tem a aprovação do público. Eu gosto muito, é muito bom porque a gente faz uma troca, né? Só no trocar de peça a gente já se sente feliz, uma coisa diferente, né? Que a gente às vezes enjoa de usar, né? Ainda tá direitinha, né? Mas a gente enjoa de usar e a gente traz que outras pessoas usam, né? Muito bom. Eu acho que ajuda muitas pessoas, porque a gente está passando uma fase muito difícil na nossa vida, todo mundo está com crise, né? Então a gente necessita de muitas coisas. E o que a gente acolhe aqui, a gente trata com muito carinho. Prefeitura de Teresópolis e servidores municipais continuam vivendo um momento conturbado.
Nos últimos dias, o sindicato da categoria, o SINDI-PMT, entrou com pedidos na Justiça para interdição no governo municipal, com a alegação de que o prefeito Mário Tricano não estaria cumprindo determinações judiciais para pagamentos de direitos dos servidores. Nos últimos dias, o prefeito inaugurou uma policlínica para os servidores, mas o sindicato também questionou a medida, pois, segundo os sindicalistas, a obra não acaba com a obrigação do município de cumprir o plano de saúde da categoria, que é uma questão definida na lei orgânica do município. Vale lembrar que os servidores continuam com os salários atrasados e esta novela parece longe dos capítulos finais. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Teresópolis, entrou com ação civil pública contra o ex-prefeito Arley Rosa por improbidade administrativa. Arley ficou no cargo entre 2011 e 2015, quando foi cassado. E nesse período, efetuou uma série de contratações temporárias para preencher funções típicas de cargos efetivos. Segundo a promotoria, os funcionários foram empregados sem que ficassem comprovados os requisitos constitucionais de necessidade temporária e excepcional interesse público, que são previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Dessa maneira, se burla a regra do concurso público. A população teresopolitana espera que o processo tenha andamento e que o prefeito Arley Rosa, ou o ex-prefeito Arley Rosa, devolva alguma coisa aos cofres públicos. Ele que foi afastado, cassado por uma série de irregularidades e é um dos principais responsáveis, não o único, mas um dos principais responsáveis pelo caos que a cidade atravessa no momento, especialmente quanto à situação dos servidores públicos municipais. Saindo agora de Teresópolis, indo até Guapimirim, onde a noite da terça-feira, dia 18, foi de comemoração de sonho realizado em mais uma etapa de vida vencida. Foi a cerimônia de formatura dos alunos da educação de jovens e adultos na Escola Municipal Acácia Leitão Portela, em Parada Modelo. Ao todo, foram 153 estudantes formados de 3 escolas da rede municipal de ensino. A própria Acácia Leitão Portela, a Maximino José Pacheco e ainda Fazenda Sernambetiba. Então, foram as 3 escolas que incluídas nesse programa. Cerca de 300 pessoas assistiram à cerimônia. Falando agora de polêmica em Guapimirim por conta do IPTU. A semana começou na cidade com um susto de aumento no IPTU, que poderá custar muito caro no bolso do contribuinte. O anúncio do aumento aconteceu quando da liberação dos carnês. Qual não foi a surpresa dos moradores ao perceber que o valor venal dos imóveis, em muitos casos, foi reajustado e o imposto devido foi parar nas alturas do Picudeiro de Deus, né, a atração turística do município, né, que fica aí dividindo as atenções entre Teresópolis e Guapimirim. Quem foi à sede da prefeitura retirar o carnê ouviu muitas reclamações, que também se alastraram pelas redes sociais, como o próprio Facebook. Relatos davam conta de aumentos em mais de 500%. Em sua página oficial na rede social, a prefeitura disse que o cálculo faz parte de uma lei municipal de 2002, cujo cumprimento vinha sendo cobrado pelo Tribunal de Contas. Mas o argumento não foi lá muito bem recebido. Já circulam conversas sobre uma ação coletiva contra o aumento e até de protestos. Até a Câmara Municipal já solicitou à Secretaria Municipal de Fazenda esclarecimentos sobre os critérios utilizados no reajuste. Segundo o presidente do Legislativo Municipal, Walter Peter, todas as análises de cálculos serão refeitas e a Casa de Leis está mobilizada em torno do assunto. Segundo ele, através de ofícios enviados ao Poder Executivo, está aguardando agora um posicionamento para ingressar com medidas que encontrem um ponto de equilíbrio na arrecadação municipal sem prejuízos à população. Em nota, a Prefeitura explicou que o IPTU só chegou agora no meio do ano porque teve que atualizar a base de dados do município, que estava incipiente e cheia de inconsistências devido a anos de erros acumulados. Diz ainda a nota que não houve nenhum aumento, simplesmente os cálculos de IPTU no passado não seguiam nenhuma regra. Foram encontradas mais de 400 inscrições com valores venais zerados. Na verdade, segundo a nota da Prefeitura, os imóveis estavam com os valores subdimensionados e está sendo corrigido uma distorção de 15 anos. A nota até pega 2 casos, um terreno de 84 mil metros quadrados, que só pagava R$20 por ano de IPTU, já uma casa de luxo com piscina, cujo imposto anual era de R$180. Essas distorções serão cobradas retroativamente, segundo a Prefeitura. Olha, a gente até entende a Prefeitura buscar a correção de possíveis distorções, mas, ao mesmo tempo,
aquelas pessoas que, de repente, nem têm responsabilidade, né, pelos erros administrativos e que vinham pagando um determinado IPTU e, de repente, tiveram um aumento absurdo, não vou dizer abusivo, porque aí é uma questão mais legal, mas é um aumento absurdo de uma hora para outra, você pagar um valor e 5 vezes mais no ano seguinte. Então tem que haver um bom senso, é importante essa intervenção do Legislativo de Guapimirim para que se chegue a um ponto comum entre os interesses do município, sem prejudicar os contribuintes. Vamos mudando de cidade, vamos até Magé. Lá, a Secretaria de Educação e Cultura realizou, na terça-feira, dia 18, a formação de instrutores de informática da rede. Durante o curso, os participantes aprenderam mais sobre questões técnicas, como manutenção das máquinas e softwares. Saindo da região metropolitana, vamos até a região dos Lagos. Na próxima terça-feira, dia 25, o Rio das Ostras vai discutir um problema seríssimo, a segurança no município. O Conselho Comunitário de Segurança irá promover a reunião ordinária na sede da 52ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, na extensão do Bosque, a partir de 6h30 da noite. Na pauta estão previstos temas como iluminação pública, políticas de segurança pública e prevenção da criminalidade. Diversos segmentos da sociedade civil organizada estão convidados, bem como instituições ligadas à segurança. A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil fica na Avenida Brasil, 1160, na extensão do Bosque. Ainda em Rio das Ostras, no último sábado, dia 15, foi realizada a Conferência Municipal de Assistência Social, que aconteceu no Colégio América Abdala. Além de palestra com o tema Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS, população e profissionais do segmento participaram de grupos de trabalho para debater sobre propostas e deliberações que venham consolidar as políticas públicas de assistência social e o atendimento às famílias riostrenses. Esta semana, a Secretaria de Assistência Social divulgou o resultado das deliberações definidas para o município, através dos grupos de trabalho que atuaram na conferência. Entre elas estão criar um fórum permanente de políticas públicas para fortalecer as ações intersetoriais, através de uma comissão com representantes da sociedade civil e governamental, construir uma instituição de longa permanência para idosos, criar a Casa dos Conselhos e implementar a prática de reuniões itinerantes do Conselho de Assistência Social, alternando-as aí nos equipamentos que compõem a rede socioassistencial do município, reordenar os serviços ofertados pela Casa da Criança, entre outras medidas. Bom, vamos ainda na mesma região, até Macaé, onde o processo seletivo para a contratação de 1.300 funcionários foi suspenso. A Prefeitura acatou a decisão do juiz da Terceira Vara Cível de Macaé, que suspendeu a realização do processo seletivo para 1.300 vagas. O governo municipal entrará com recurso junto ao Tribunal de Justiça. Havendo liberação, as novas datas de inscrição serão amplamente divulgadas.
Vamos conferir agora algumas notícias nacionais. Em Washington, o ministro da Justiça fez uma palestra sobre independência e harmonia entre os poderes no Brasil, no Centro Woodrow Wilson. Em conversa aos jornalistas após a palestra, Torquato Jardim destacou que o Brasil quer ajudar no treinamento de policiais de países membros da OEA, a Organização dos Estados Americanos, no combate ao tráfico de drogas e de armas. Na OEA nós vamos fazer o convite que os países membros mandem seus agentes de segurança, policiais especializados em antidroga e anti-arma, para estudar no Brasil, fazer esse treinamento na academia da Polícia Federal, que tem uma academia fantasticamente bem instalada e competente, reconhecidamente competente, para que haja essa comunhão de treinamento, mão de obra comum para esse combate, que é terrível, né? Contra toda a violência que ocupa os nossos países vizinhos e o nosso próprio país. Só pode ser combatida com muita integração em tecnologia. Antes da palestra aqui no Instituto Brasil do Wilson Center, o ministro teve outros encontros em Washington. Nesta terça-feira, ele se reuniu com o diretor da ATF, a agência responsável pelo combate ao tráfico de armas e de explosivos dos Estados Unidos, e assinou um acordo de cooperação para o rastreamento de armas roubadas que entram no Brasil. É um programa muito importante, porque com a pacificação da Colômbia, armas pesadíssimas roubadas nos Estados Unidos começam a entrar no Brasil. E pela lei americana, eles têm a obrigação de acompanhar esse roubo, tentar encontrar essa arma onde estiver no mundo. Daí esse uso de tecnologia. Mas faz parte do objetivo maior da viagem, que é buscar tecnologia no âmbito de segurança pública. Para muitos brasileiros, o dinheiro do FGTS veio em boa hora. Era a conta inativa e eu saquei porque meu filho vai nascer e veio em ótima hora. E tem sido um bom dinheiro mesmo. Até agora, a liberação de recursos de contas inativas do FGTS já injetou na economia 42,3 bilhões de reais, um resultado acima do esperado pelo governo. A expectativa inicial, de acordo com a Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, era de que apenas 70% dos saques fossem efetivados, mas o volume já se aproxima de 100% e deve alcançar 43,6 bilhões de reais. Ainda de acordo com o estudo feito pela Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos, 36%, o que equivale à maior parte dos recursos, foram utilizados para quitar dívidas. E isso teve efeitos paralelos na economia, como uma redução no uso do cheque especial e do cartão de crédito no mês de abril, em comparação a março. Ana Carolina Pontes era titular de uma das 25 milhões de contas inativas do Fundo de Garantia que já tiveram dinheiro sacado desde o dia 10 de março. A consultora financeira resgatou R$3 mil e usou o dinheiro para pagar contas atrasadas. Usei para pagar dívida, conta em banco e algumas outras contas que eu tinha em algumas lojas. Essas medidas ajudam o crescimento, ajudam o desenvolvimento, incentivam a quitação de dívidas para que o trabalhador possa ir buscar novos créditos, novas linhas de crédito. Então foi uma medida extremamente importante para a economia, mas principalmente para o trabalhador brasileiro. Para o Ministério do Planejamento, o dinheiro das contas inativas do FGTS ajudou a desafogar a renda das famílias e permitiu que elas retomassem o consumo. Aliada à atual redução das taxas de juros, a expectativa é de que esses impactos se estendam para os próximos meses. E se depender de Ana Carolina, isso pode acontecer mesmo. Com o nome limpo, graças ao dinheiro do FGTS, ela está mais tranquila e tem crédito para, se precisar, voltar às compras. Estou apta a voltar ao consumo agora. Vamos chegando ao final deste primeiro bloco. Na volta tem mais notícias de Rio das Ostras, Teresópolis, Guapimirim e muito mais aqui no Giro.